Utilidade pública. Eu temo pelo bem-estar de qualquer pessoa sã que tenha que conviver com aqueles que pensam que é moralmente errado quando uma pessoa com doença terminal que sofre horrivelmente procura a morte assistida. A razão é porque eu não confio em filhos da puta que amam sofrer. Simples. Pode ser uma coisa dura de se dizer, mas é a realidade. Mas esse é apenas um aspecto particular do meu maior medo quando se trata das pessoas. Eu tive vontade de começar esse texto falando sobre esse aspecto porque abordei o tema da morte assistida no meu último ensaio e recebi algumas críticas por isso. No entanto, o que eu mais temo das outras pessoas é na verdade o seguinte: tenho pavor do culto absolutista de afirmação da vida que permeia a raça humana. Temos muita esperança e, através do nosso excesso de esperança, operamos milagres sombrios, tirando milhões de seres sencientes do nada, todos os dias, dando a eles trajes de carne decadente, cheios de terminações nervosas que equipam essas novas criaturas com a incrível capacidade de sentir todos os horrores que sua existência pode proporcionar. As coisas podem parecer bem se você for alguém que não reflete sobre o que significa estar vivo e o valor da própria existência, mas elas apenas parecem bem. Você ainda sofre muito e provavelmente fica mais ressentido e triste com isso do que alguém que é honesto sobre a realidade. Se você é uma pessoa suficientemente protegida, que não se importa em refletir profundamente sobre a nossa situação, acredite em mim quando eu digo que as coisas são muito piores do que você pensa. Claro, você pode pensar que elas podem ser melhores para você agora, mas eventualmente, quando for tarde demais, elas também ficarão piores para você. Mas até lá, você pode ter tido alguns filhos para transmitir a maldição da vida para eles e deixar a bola rolar para a próxima geração. O que não seria tão ruim se não fosse pela cegueira seletiva que cultistas, afirmadores da vida como você, insistem que todos devem ter. Você se refere a toda visão de mundo que não está em conformidade com o lema de que a vida precisa ser colocada num pedestal, independentemente de quão horrível ela seja, como doença mental, depressão, etc. Você realmente acredita que tomando uma pílula mágica, saindo de casa, tendo amigos, um parceiro, uma família, todos podem amar a vida tanto quanto você finge amar? Eu fiz e ainda faço isso tudo, e isso não muda minha opinião de que teria sido melhor se eu nunca tivesse nascido. Nenhuma quantidade de riso ou felicidade pode mudar essa conclusão, infelizmente. Claro, risos e breves momentos de felicidade ajudam, mas também, se não fosse por esses momentos, acho que todo otimista afirmador da vida seria visto como o charlatão que provavelmente é. Se não tivéssemos a trégua desses bons momentos, todos os afirmadores da vida seriam espancados e defenestrados pelas multidões furiosas de vítimas da existência. Além disso, é importante notar que, quando eu digo que as coisas são piores do que se imagina, não quero dizer que elas são piores agora do que no passado, como acreditam os reacionários idiotas quando sentem nostalgia de um passado que nunca foi lá essas coisas. O que eu quero dizer é que as coisas são sempre piores do que os otimistas afirmadores da vida pensam, independentemente do período histórico em que se viva. Eu não estou comparando pontos específicos sobre a qualidade de vida em diferentes momentos históricos e locais geográficos.
Claro que certos tempos e lugares são menos ruins do que outros. Eu não discuto isso. Mas as coisas nunca são realmente boas, porque a vida nunca é realmente boa. Independentemente de quão melhores as coisas possam ficar, o fato é que a vida sempre será uma busca sem sentido, repleta de horrores, sem mencionar que a existência consciente significa correr eternamente atrás das coisas apenas para perceber que você nunca ficará realmente satisfeito. Mesmo quando você pensa que finalmente está satisfeito, seu corpo faz você entender rapidamente que não, você não está. Você vai precisar comer de novo, vai precisar mijar e cagar de novo. Seu corpo vai te dizer que suas costas doem ou que o seu vizinho, que secretamente te odeia, acabou de atirar uma bala aleatoriamente pela sua janela e agora você está sangrando até a morte no chão da sua cozinha. Veja bem, você pensou que adorava a vida porque a vida merece ser adorada, mas o mesmo aconteceu com seu vizinho que acabou de atirar em você. Isso é o que eu mais temo no culto absolutista de afirmação da vida que permeia a raça humana. Os criminosos que esquartejam pessoas dia sim, dia não, nas favelas que ficam a poucas ruas de onde eu moro aqui no Rio de Janeiro, amam a vida assim como você. Quase todos eles são cristãos tementes a Deus, que são abençoados por seus pastores antes de matarem suas vítimas e venderem drogas pesadas que viciarão e matarão as pessoas, seja por causa dos efeitos das próprias drogas ou porque o viciado eventualmente não conseguirá pagar e será desmembrado. Quase todas essas vítimas são cristãos que afirmam a vida e também temem a Deus. Veja, o que eu mais temo são vocês que amam tanto a vida. Você afirma a sua própria vida a ponto de desmembrar os outros vivos, ou pelo menos você afirma tanto a sua própria vida a ponto de criar bebês numa existência que permite que tal coisa aconteça, expondo eles efetivamente à possibilidade de um dia serem desmembrados vivos. Mas não se preocupe, muito provavelmente eles não serão desmembrados numa favela. O mais provável é que eles tenham uma vida normal e deprimente, onde enfrentarão doenças, acidentes e, por fim, a morte, como todo mundo um dia enfrentará, inclusive eu e você. E, em meio a tudo isso, os seus filhos e filhas terão que criar constantemente valores positivos para lidar com os ventos corrosivos da existência. Parabéns. Foi isso que nossos pais fizeram e foi isso que fizemos com os nossos filhos. Criamos seres efêmeros que precisam inventar e manter valores positivos o tempo todo para justificar essa merda inútil e dolorosa. Não se preocupe. É só tomar uma pílula mágica e está tudo na sua cabeça, dirá algum idiota. Tá tudo na sua cabeça, é verdade, mas não da maneira que você pensa. O que está na sua mente, como uma ilusão, é principalmente o positivo, o bom. O que é real é, em sua maior parte, a dor, a degradação, a falta de sentido e a morte. Mas tudo bem, tenha filhos, continue vivendo. Meu problema não é tanto com a vida em si, mas com essa maldita seita afirmadora da vida, que é, acima de tudo, uma seita do sofrimento. E você não precisa ser um fanático religioso para fazer parte dessa seita que afirma a vida e venera o sofrimento. Você pode se considerar um ubermensch nietzschiano, alguém que acredita estar acima da crença em deuses, acima da dor e acima dos fracos. De qualquer forma, você ainda estará afirmando a vida de uma maneira insana e irracional. Mas o pior é que você se verá como alguém que faz isso de uma forma completamente diferente e superior àqueles que são religiosos, que você acredita serem negadores da vida, como dizia Nietzsche, sem entender que, na realidade, eles não são negadores da vida, mas sim pessoas que veneram a vida a tal ponto que desejam a vida eterna após a morte. Não há nada que eu tema mais nas outras pessoas do que o culto irracional da vida. As pessoas que adoram a vida, mesmo quando estão esfaqueadas e mergulhadas em excremento, proibirão pacientes terminais de procurarem a morte assistida,
ao mesmo tempo que celebram o assassinato cruel de crianças de uma tribo rival. Todos os tomadores de decisões tecnocráticos e desalmados, privados ou públicos, que fazem com que as pessoas acabem morando na rua, fazem o que fazem em nome da vida. Equilibrar o orçamento de uma empresa ou de uma cidade é apenas um meio de preservar a vida num ritmo eficiente. Todos os regimes totalitários do século XX que cometeram genocídio fizeram isso porque afirmavam a vida acima de tudo e acreditavam que tinham a visão do mundo perfeita para sustentar o melhor tipo de vida. Porra, todo genocídio cometido agora no século XXI é cometido por pessoas que amam a vida acima de tudo. Eles são cometidos por pessoas que afirmam suas vidas acima de todas as outras, claro, mas mesmo assim afirmam a vida. Por exemplo, é uma mentira completa que regimes como a Alemanha nazista tenham feito o que fizeram porque eram nihilistas. Essa é uma hipótese de merda propagada por vigaristas que mentiram para conseguir seus doutorados, pessoas como Jordan Peterson e Jason Giorgiani. Esses regimes totalitários do século XX tinham um ethos, como diz o personagem Walter no filme O Grande Lebowski, de forma hilariante. Sim, o ethos deles era uma merda, mas não era nihilista. Na verdade, suas crenças estavam tão arraigadas que a ideia de viver sem elas era impossível, e é por isso que tantos tiraram a própria vida quando fracassaram. Como diz Émile Cioran, parafraseando, só os otimistas tiram a própria vida. É um exagero, claro, mas é em grande parte verdade. São principalmente os fanáticos pela vida, os adoradores da vida, que estão propensos a cair nesse tipo de desespero profundo. Isso acontece porque eles raramente refletem sobre algo além das suas necessidades fisiológicas e materiais. E quando se trata das suas necessidades metafísicas, eles compram sua religião em massa de pastores charlatães. Então, quando a situação fica terrível, quando a vida se torna insuportável, esses fanáticos por vida são propensos a tirar a própria vida, algo que condenam nos outros, algo que tentam ativamente impedir que pacientes terminais façam de forma confortável. No final das contas, os cultistas afirmadores da vida não são apenas sádicos, mas também hipócritas. E não precisamos discutir exemplos extremos de totalitarismo do século XX para mostrar o quão abominável pode ser o culto afirmador da vida. Como eu disse antes, basta olhar para os criminosos que desmembram pessoas a poucos quarteirões de onde eu estou escrevendo agora. Vejo os burocratas benevolentes em empresas privadas e repartições públicas, cujas decisões empobrecem dezenas de milhares da noite para o dia. Vejo o seu vizinho que te odeia e atirou em você por nada. Filhos da puta, afirmadores da vida, todos eles. Fanáticos da vida, repugnantes que prontamente e literalmente sacrificam crianças em nome de uma boa colheita, uma colheita que manterá toda a vida em funcionamento. Ora, é preciso quebrar uns ovos para fazer um omelete, não é o que dizem? As pessoas falam sobre como o Jeffrey Epstein sacrificava crianças para alimentar Moloch com o sangue delas. Elas ficam furiosas só de pensar nisso. Enquanto isso, elas estão parindo cada vez mais criaturas sensíveis para alimentar o mundo, que de fato é um vampiro. A verdade é que eles secretamente desejam fazer parte da elite macabra que acreditam controlar o mundo. E aí esses filhos da puta têm a audácia de vir até mim vomitar clichê sobre a vida ser essa Coca-Cola toda. Vão se ferrar. Vocês são um bando de potenciais torturadores e assassinos, se é que já não são torturadores e assassinos de fato. É isso. Esse é o meu desabafo pessimista do dia.